Oi, meu nome é Gabriele e eu tô aqui para falar sobre a radiação e os efeitos na nossa saúde. Então, primeiro eu vou falar sobre o que é radiação, algumas utilizações e especificar os dois tipos de radiação que a gente tem de acordo com os efeitos. E depois a gente vai falar sobre os efeitos de cada um desses tipos. Então, o que é radiação? A radiação é um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo ele pode ocorrer em um meio material ou no vácuo. São exemplos de radiações bastante conhecidas as radiações alfa, beta, gama, os raios X, ultravioleta, luz visível, ondas de rádio, infravermelho, microondas e etc. A forma mais familiar de radiação que a gente tem no nosso dia a dia é a luz solar. Então, para falar um pouco sobre a utilização dessas radiações, eu trouxe uma frase do presidente do Sistema Brasileiro de Medicina Nuclear. Temos que tomar cuidado com radiação, sim, mas é preciso que a precaução não ceda lugar ao pavor. Há casos de pacientes que se recusam a fazer determinados procedimentos por meio de radiação. É importante esclarecer que a radioterapia trata pessoas com câncer por meio da radiação e, na maioria dos casos, alcança excelentes resultados. Então, toda generalização pode ser perigosa. Então, é para a gente entender que apesar de diversos riscos à saúde, como a gente vai ver mais para frente, a radiação tem diversas utilidades. Isso porque, em pequenas doses, a exposição à radiação não oferece grandes riscos à saúde, porque o corpo tem tempo suficiente para substituir as células que eventualmente tenham sido alteradas ou destruídas. Mas a gente não pode esquecer que em doses extremas ela pode sim ser até fatal. Então, a radiação na medicina ela pode ser usada na radiografia e na mamografia, que utilizam da radiação para visualizar estruturas do nosso organismo, ou na radioterapia, que a gente falou antes ali, que ela é utilizada para tratamento de alguns pacientes de câncer. O uso da radiação, ele traz alguns efeitos colaterais indesejados, como perda de peso, de cabelo, sensação de cansaço e etc. Mas as pessoas que recebem tratamento de radiação para o câncer, apesar de receberem doses muito elevadas de radiação, são feitos todos os esforços para fornecer a radiação somente aos tecidos doentes e para minimizar a radiação dos tecidos normais, fazendo com que o procedimento seja o mais seguro possível. Também é utilizado em indústrias para a esterilização de materiais cirúrgicos e alimentos, mas principalmente pela indústria farmacêutica, porque alguns materiais não suportam esterilização em altas temperaturas. Ou até mesmo na agricultura, já que a radiação causa danos aos organismos vivos, são usados para matar fungos e bactérias, dessa forma preservando alimentos por mais tempo. Os dois tipos de radiação que a gente tem é a radiação ionizante. São radiações que, ao entrarem em contato com os átomos, transferem energia suficiente para promover a saída dos elétrons das suas órbitas, resultando na criação de íons, que são átomos eletricamente carregados. Essas radiações podem provocar ionização e excitação dos átomos e moléculas, provocando modificação, pelo menos temporária, na estrutura das moléculas. Essa radiação, ela pode ser de natureza corpuscular, que é por emissão de partículas, como as radiações alfa e beta, ou de natureza eletromagnética, como a radiação gama e os raios X. Para que uma forma de radiação consiga ionizar átomos e moléculas, é necessário que ela carregue consigo uma grande quantidade de energia. No caso das ondas eletromagnéticas, somente aquelas que se encontram no final do espectro eletromagnético são capazes de ionizar. A radiação ionizante penetra de acordo com seu tipo de energia. Enquanto partículas alfa podem ser bloqueadas por uma folha de papel, partículas beta requerem alguns milímetros de, por exemplo, alumínio para bloqueá-las, enquanto as radiações gama, que têm uma energia muito mais alta, requerem materiais densos para bloqueá-los, como exemplo, o chumbo ou o concreto. A radiação não ionizante é menos energética, além de não ter poder de penetração. Ela age principalmente sobre a superfície onde os raios incidem. São as radiações que não são capazes de retirar elétrons das suas
órbitas. Então, continuam sendo átomos estáveis, sem modificações na estrutura das moléculas. Entre os principais exemplos desse tipo de radiação, a gente tem as radiações ultravioleta, a radiação infravermelha, radiofrequência, micro-ondas. Para entender o porquê de algumas radiações serem mais danosas que outras, a gente tem a fórmula de energia de um fóton. Mostra que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência da radiação. Então, se a constante de Planck é uma constante, a energia vai depender da frequência. Então, quanto maior a frequência, maior será a energia do fóton. Então, mais ionizante ele será, porque vai ser maior a sua capacidade de tirar os elétrons das órbitas. Isso, somado a outros fatores potencializantes, vão definir o risco à saúde de cada tipo de radiação. Então, aqui a gente tem a tabela eletromagnética, em verde as radiações não ionizantes, em vermelho as radiações ionizantes, e a gente vê que realmente as que têm maior energia são as que têm a frequência mais alta, que são as ionizantes. As radiações não ionizantes, a gente vai ver um pouco mais sobre os efeitos e eu vou mostrar alguns exemplos, algumas radiações na prática, assim, no nosso dia a dia. Então, as radiações não ionizantes, como a gente viu anteriormente, são as radiações de baixa energia, elas são mais comuns no nosso dia a dia, como a luz solar, a luz visível, a radiação infravermelha, os campos de radiofrequência, micro-ondas, etc. Alguns efeitos das radiações não ionizantes são o envelhecimento precoce da pele, o câncer de pele, lesões na pele e nos olhos e cansaço. E alguns fatores potencializantes que podem piorar os efeitos é o tempo de exposição, não utilização de protetor solar, no caso da exposição ao sol, não proteção da pele e dos olhos e susceptibilidade individual, que é a sensibilidade assim de cada um. Ainda existem alguns estudos sobre problemas de saúde relacionados à radiação não ionizante que ainda são muito superficiais, porém a demonstração de que as micro-ondas podem causar, além de queimaduras, danos ao sistema reprodutor. Existem também estudos sobre danos causados por radiações emitidas por celulares, as radiofrequências, e até da rede de distribuição de 60 Hz. Todavia, como dito, essas comprovações ainda estão no campo teórico. E a gente vai ver também um pouco mais para frente sobre as radiações do celular. As radiações ionizantes, elas podem provocar o pagamento por adicional de insalubridade, segundo a norma regulamentadora 15, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Então, esse adicional será pago se não tiver a proteção adequada. As radiações não ionizantes mais presentes no ambiente de trabalho que causam danos à saúde do trabalhador são principalmente a radiação solar e os processos de solda, que emitem radiação ultravioleta, que até a foto que eu coloquei aqui. Mas são poucos os casos onde a exposição à radiação não ionizante provoca essa tal insalubridade. O caso do soldador é um dos poucos casos onde ocorre esse pagamento, mas a utilização do equipamento de proteção correto já é suficiente para proteger o trabalhador e evitar essa insalubridade. A exposição solar também pode provocar o pagamento da insalubridade, mas não pela radiação não ionizante, mas sim pelo calor, conforme determina a NR15. Então, agora, vendo mais um pouco os efeitos da radiação solar, eu vou ressaltar sobre isso porque é a radiação mais cotidiana na nossa vida. Então, a radiação solar é a energia emitida pelo Sol na forma de radiação eletromagnética não ionizante e é a principal fonte de exposição humana à radiação ultravioleta.
Os efeitos imediatos da exposição solar são vermelhidão ou queimadura da pele, bronzeamento, lesões de células na epiderme e também síntese de vitamina D, mas daí já é um ponto positivo. Esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por envelhecimento da pele e câncer de pele, que é o que a gente já viu antes, que são efeitos das radiações não ionizantes, sendo que a exposição solar é a principal causa de câncer de pele. A melhor estratégia para reduzir a exposição natural à radiação ultravioleta é evitar o sol do meio-dia, que é quando a intensidade da radiação é melhor, e sempre se proteger, né? Outra forma de radiação que também está muito presente no nosso dia a dia, de radiação não ionizante, são as dos telefones celulares. Estudos sobre possíveis riscos de smartphones à saúde estão longe de um consenso. As pesquisas, elas são muito contraditórias, mas, por exemplo, essa dúvida de que essa radiofrequência pode causar câncer, pelo menos por enquanto, as evidências sugerem que não, porque que as radiações emitidas pelos celulares não oferecem riscos reais de causar câncer. Isso porque as ondas de radiofrequência dos celulares são uma forma de energia eletromagnética que estão entre as ondas de rádio FM e as micro-ondas, sendo uma forma de radiação não ionizante. Ou seja, essas ondas não são fortes o suficiente para causar câncer, porque, ao contrário das radiações ionizantes, elas não podem quebrar ligações químicas do DNA. Mas, como eu falei, ainda não há um consenso e uma resposta sobre efeitos a um longo prazo. Isso não significa, porém, que a radiação de celulares não tem efeito algum sobre o cérebro. Estudos anteriormente encontraram evidências de que o uso dos aparelhos pode alterar nossas ondas cerebrais. Mais especificamente, parece que essas radiações podem causar efeitos adversos na nossa memória, relacionados principalmente às ligações feitas no celular, já que fica muito perto do cérebro. Além disso, um estudo realizado por pesquisadores americanos apontou que a radiação emitida por telefone celular pode afetar o sono. O trabalho realizado por especialistas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, expôs 71 pessoas à radiação celular durante o sono, e aí os pesquisadores observaram que as fases iniciais do sono dessas pessoas foram diretamente afetadas e que outras partes importantes para a recuperação dos desgastes sofridos durante o dia também foram atingidas pelas radiações. A pesquisa ainda mostrou que as pessoas que dormem próximas ao telefone celular sofrem mais dores de cabeça. Mas, reiterando mais uma vez, muitas pesquisas se mostram inconclusivas, apresentam fatos contraditórios, então ninguém ainda bateu o martelo e deu a resposta final. Alguns cientistas falam que a radiação ainda é parte da causa desses malefícios, mas não a principal. Então não há um grande motivo para pânico, mas o que todos entram em consenso é que o melhor é prevenir do que remediar. Então algumas precauções são aconselhadas e essas sim são um consenso. Usar o celular longe do corpo, principalmente quando o celular está fazendo a conexão, que é quando a radiação está mais forte. Depois, usar no viva voz ou no fone de ouvido, porque o aparelho ficará mais longe do cérebro. Preferir mensagens de texto a ligações, porque a radiação não ionizante será menor. Não durma com o celular perto da cabeça, de preferência a mais de um braço de distância ou no modo avião ou desligado. Usar telefones em áreas de boa recepção, porque isso faz com que o celular transmita com uma potência de saída reduzida. E enquanto houver dúvidas, evite que crianças usem o celular, principalmente porque os tecidos das crianças, os tecidos auditivos e oculares e o seu sistema nervoso, eles ainda estão em desenvolvimento. A radiação ionizante, como a gente viu anteriormente, são as radiações que podem produzir efeitos em nível celular, causando
morte ou modificação das moléculas. Os piores danos são os causados nas fitas de DNA em um cromossomo. A radiação ionizante é emitida por substâncias radioativas, como urânio, rádio e plutônio, mas podem ser igualmente produzidas por dispositivos, como aparelhos de raio-x e de radioterapia. Alguns efeitos da exposição à radiação ionizante são queimaduras, mais graves do que as radiações não ionizantes, porque o calor emitido por esse tipo de radiação é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Portanto, o contato com partículas radioativas podem deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela reação. Outra influência da radiação ionizante sobre o DNA são os danos que causam a morte celular. Esses tipos de danos são normalmente reparados por inteiro, mas caso isso não ocorra, a modificação resultante, conhecida como mutação celular, causará reflexo nas divisões celulares que virão depois, e o resultado dessas mutações é o câncer. O período de detecção do câncer após a exposição pode chegar até 40 anos. Outros efeitos: alterações menstruais, dano grave ao cérebro, alterações gastrointestinais, infertilidade, doenças congênitas. E alguns potencializadores é a quantidade, a rapidez de recepção da dose, ou seja, receber uma quantidade de radiação tudo de uma vez só pode ser mais danoso do que receber essa mesma quantidade de radiação num período de tempo mais prolongado. Assim, mais espaçado, sabe? Recebendo aos poucos. Isso seria melhor que receber tudo de uma vez só. Duração da exposição do corpo, a sensibilidade de tecidos específicos à radiação, a presença de anomalias genéticas que prejudiquem o reparo normal do DNA, a idade da pessoa na época da exposição, o estado geral de saúde da pessoa antes da exposição. Eu trouxe também aqui um exemplo, assim, de algo envolvendo radiação ionizante. É um acidente que eu acho que todo mundo conhece, que foi um desastre nuclear em Chernobyl, na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Fica a 150 quilômetros da capital, e foi protagonista de um acidente envolvendo radiação ionizante. Então, o que aconteceu? Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, ao diminuir a potência das turbinas, o sistema de resfriamento do reator nuclear número 4 parou de funcionar, causando um superaquecimento que gerou uma grande explosão de vapor. O teto do reator, que pesava 1.000 toneladas, foi destruído e uma nuvem de radiação tomou conta da cidade. Então, eu trouxe aqui algumas frases da Marcia Gekesian, da professora de Química da Universidade Mackenzie, para a gente falar um pouco sobre os efeitos dessa explosão de radiação ionizante. Então, a liberação de alta radiação ionizante é capaz de matar as células do organismo, além de causar mutações. Dependendo do tempo de exposição, podem ocorrer danos irreversíveis do sistema nervoso central. Então, para tentar evitar os danos à população, o governo determinou uma zona de exclusão com raio de 30 quilômetros do centro da explosão, mobilizando mais de 500 mil pessoas. Ao menos 28 pessoas morreram de imediato em decorrência do acidente e mais de 100 ficaram feridas. O número de vítimas causadas pela radiação não é um consenso, mas as Nações Unidas estimam que mais de 9.000 pessoas morreram em decorrência da exposição do césio-137 e do iodo-131, além do aumento significativo dos casos de câncer de tireoide na Ucrânia, na Bielorrússia e em parte da Rússia. Pesquisadores internacionais previram que, no fim, aproximadamente 4.000 pessoas expostas a elevados níveis de radiação poderiam desenvolver câncer como resultado, ao passo que aproximadamente 5.000 pessoas expostas a baixos níveis de radiação
poderiam ter o mesmo destino. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica informou que mais 6.000 crianças e adolescentes desenvolveram câncer de tireoide após exposição à radiação do acidente, embora alguns especialistas tenham refutado essa afirmação. De qualquer forma, as consequências totais do acidente, incluindo seus impactos sobre a saúde mental e até sobre gerações futuras, ainda são objetos de estudo. Parece que a série Chernobyl, da HBO, ela retrata as vítimas desse desastre. Então, se quiserem ver um pouco mais sobre os efeitos que causam nas pessoas, talvez seja legal. A vegetação, o solo e a água foram contaminados, sendo necessária a evacuação dos moradores. A nuvem radioativa com elementos como o Césio 137 ou do 131 se estendeu por vários países da Europa. Então, o meio ambiente também foi duramente atingido. Num raio de 400 quilômetros, a radiação contaminou rios, lagos e florestas e afetou a reprodução de animais. E num raio de 800 quilômetros, rebanhos de gado apresentaram queda na produção de leite. Atualmente, a zona de exclusão é um lugar silencioso, mas muitas árvores cresceram em volta já, e com a ausência dos seres humanos, aumentaram-se a população de alguns animais silvestres. Para ter ideia, o Césio 137 demora cerca de 30 anos para que sua radiação caia pela metade, e cada elemento tem um tempo de meia-vida diferente. Por conta disso, a radiação ainda persiste em existir naquele local. E mesmo assim, o local atrai turistas curiosos com os acontecimentos e os seus riscos. Mas o pessoal garante que as áreas que são permitidas para visita, elas já estão livres da radiação. O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear também garante que, desde que respeitadas as orientações dos guias, o passeio não será prejudicial à saúde. E as regras, elas são bem rígidas: não tocar ou encostar em absolutamente nada nas ruas, postes, muros, nada. Não apanhar objetos do chão, porque o nível de contaminação do solo pode ser muito alto. Não entrar nos prédios abandonados por causa do ritmo de desabamento. E não interagir com animais, por causa do risco de contaminação também. E não comer ou beber ao ar livre. E se desobedecer essas recomendações, pode estar trazendo um sério risco à saúde e também pode receber uma multa ou detenção. Aqui estão as referências e foi isso o meu trabalho. Obrigada.